Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu sou Arthur Iraçu, professor do curso de Pedagogia da UENG, do campus de Tuiutaba, e hoje estamos inaugurando a Prosa de Educadores, que pretende ser um espaço plural, um espaço para conversarmos sobre educação, considerando epistemologias diversas, em múltiplos encontros também, é claro. E antes de iniciarmos o encontro de hoje, eu quero agradecer muito a coordenação do curso de Pedagogia, que incentivou muito e apoiou essa realização, a Fernanda, do Núcleo de Comunicação da Universidade, Cláudia Miranda, que vai nos ajudar hoje organizando as perguntas, de quem estiver assistindo, Natália Tadinasso, que está fazendo a transmissão para a gente. Bem, hoje nós vamos conversar com Luísa Christoph sobre coragem e esperança em tempos de pandemia. Vou falar um pouquinho sobre a Luísa antes. Luísa é professora e pesquisadora do Instituto de Artes da Unesp e da Casa Tombada. Ela é assessora da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, é criadora da coleção para coordenadores pedagógicos da editora Loyola, é líder do grupo de pesquisa Arte e Formação de Educadores. Isso, é claro, resumindo muito a trajetória da Luísa no campo da educação e da filosofia. E complementando um pouquinho, eu quero dizer também que a Luísa é uma professora que eu admiro muito, é uma de minhas principais referências em educação e alguém que está sempre abrindo espaços para que pensamentos, ações educacionais se ampliem, se renovem, sejam democratizadas. Então, eu considero de grande relevância essa conversa com a Luísa, nesse momento que todos estamos vivendo, né? E, particularmente, no momento de reestruturação, de recriação, eu poderia dizer, do curso de pedagogia. Porque hoje o curso, né, conta com uma equipe de professores que, em sua maioria, acabou de ingressar na instituição, cheios de ideias, desejos, visões diversas, e que já se depara com uma situação desestabilizadora, e que está num esforço louvável para viver da melhor maneira esse momento do curso, que é um momento também muito desafiador para todos os nossos estudantes, né, que também estão se reinventando, não é? Tendo que se entender nesses novos modos online de ensino-aprendizagem. E, é claro, isso tudo somado à crise política que vivemos no nosso país. Então, por tudo isso, é um grande prazer, uma honra ter a Luísa nessa inauguração da Prosa de Educadores. Então, Luísa, muito bem-vinda. Eu passo para você, então, agora, te perguntando, né, o que é possível falar e sentir sobre esperança nesse momento trágico, nesse momento de crise que a gente vive? Ou o que esperar, não é mesmo? Querido Arthur Iraçu, Amaral Fuscaldo, parceiro aí já há muitos anos, né? Você é muito jovem, mas tem me acompanhado aí, enriquecido o meu conhecimento, com as tuas experiências, com as tuas perguntas, com a tua curiosidade, com a tua provocação. Então, eu agradeço demais o convite, né? Esse espaço na universidade, agora que eu falo tua universidade, né? E estar aqui com vocês, com estudantes e assistentes aí, parceiros, amigos em geral, que possam agora estar nos acompanhando. Então, obrigada, viu, querido, por mais essa. Estar com você é sempre aprender. E aí, quando você faz essa pergunta, você toca num tema, né, quando você me convida para conversarmos nessa prosa de educadores. Parabéns por essa iniciativa, né? A prosa entre educadores é fundamental nesse país, é importantíssima a gente ampliar nossas rodas de prosa, né? Prosear muito, aprender e pensar junto, né? Encontrar soluções juntos. E aí você, né, me deu esse tema e me traz essa pergunta super importante,
que é uma pergunta que a gente está convivendo aí mais intensamente há 4 meses no Brasil, né? Há 4 meses a gente está tropeçando aí, esperança, desesperança, né? Desespero, esperar, né? Esperar algo de bom, né? E com a necessidade de ter muita coragem, precisar de muita coragem para enfrentar o que a gente está enfrentando, né? O que a gente está passando aí, essa incerteza toda. A gente já vivia um contexto de incertezas por conta das nossas desigualdades, por conta dos nossos problemas aí políticos, não é? Mas é outra palavra que se intensifica também e a gente convida para o nosso cotidiano aí, a incerteza, a certeza, né? Que certezas podemos ter, né? Sobre o que esperamos. E aí, então, a gente pode pensar com calma, né, nessas palavras. Passado os sufocos todos, quando a gente vai se acostumando e achando caminhos de vida, né, em meio à tragédia, né, em meio à catástrofe, não é? A gente vai junto, né, a gente tendo a oportunidade de parar, de pensar, enfim, nós consideramos o seguinte, eu tenho pensado, eu tenho estudado essas 2 palavras, né? Então, o seguinte, coragem, eu não vejo coragem como algo que a gente compra pronto. Eu não vejo coragem como um cinto que a gente põe assim e fica corajoso. Eu não vejo coragem como um anel de super-herói ou uma capa de super-herói, e também eu não vejo coragem como algo que a gente nasce ou não nasce com, né? Que você tem ou não tem já dentro de você. Eu não vejo assim, eu vejo coragem como um processo também de encorajamento, como algo que a gente constrói junto também, como algo que a gente constrói nas nossas experiências, ao longo da nossa trajetória de vida, né, num determinado território, tendo oportunidade de percorrer outros territórios, outras experiências que não aquelas circunscritas aí no nosso cotidiano. Então, eu vejo coragem como encorajamento. E, portanto, indicando esse entendimento de coragem, eu vejo na minha experiência. Né? Na minha experiência, há momentos em que eu estou mais corajosa, tem momentos que eu fui encorajada a enfrentar certos problemas, tem momentos em que eu estou mais fragilizada em relação à minha coragem, aos meus enfrentamentos. São os momentos em que eu procuro, quando eu identifico essa fragilidade, eu procuro me encorajar, né? Então, aí, com essa ideia de encorajamento e de encorajar alguém, de ser encorajado por alguém, eu acho que a gente tem uma pista aí, né, de como construir nossa coragem, né, como nos prepararmos para enfrentar uma tragédia, uma pandemia, né, enfrentarmos os revés da vida. Então, eu acho que a dica é esse entendimento de encorajar, encorajamento, né, e buscar encorajar-se, dá a pista de que a gente, quando está se sentindo frágil, vai procurar alguém, vai pedir um socorro, né, vai pedir ajuda, né, vai pedir ajuda. Em momentos muito difíceis, é muito bom que a gente tenha essa certeza mínima de que pode contar com alguém, não é? Tanto que também nesse momento difícil, a gente tem encontrado em nossas correspondências, conte comigo, e nós também procuramos falar, conte comigo, né? Então, esse contar com alguém, quer dizer, incluir alguém na sua contabilidade de encorajamento é fundamental, é fundamental. Ou seja, o encorajamento e a coragem eu vejo como processos que se constroem juntos, com alguém, ao lado de alguém, né? E aí,
E aí é uma busca difícil também, não é uma busca tranquila, é uma busca para se estar junto, uma busca para se estar junto. Então, sobre coragem, eu acho que eu poderia dizer isso, e tenho até conversado com muitos educadores e dito, não é o momento de cobrarmos coragem de alguém, Sim. mas de nos perguntarmos como podemos encorajar alguém. Né? Não exigir a coragem, mas nos esforçarmos, né, com vitalidade, com a leitura dos sinais de vida em meio à morte, podemos encorajar alguém. E sem dúvida, essa coragem se torna mais forte se as pessoas não estiverem se sentindo isoladas, né? E penso que a educação é um trabalho coletivo, penso eu sempre, em qualquer instituição, quanto mais olhar coletivo, envolvendo todos que estão numa mesma instituição, de fato se dá um trabalho de educação muito mais forte, né? E mais coragem para vencer tudo isso, portanto. E quanto a essa palavra esperança, Luísa, aonde ela pode nos levar? Pois é, boa também. Vem colada em coragem, esperança, né? Onde ela pode nos levar. Achei interessante essa formulação da pergunta. Onde ela pode nos levar? Eu tenho algum tempo já, alguns anos, eu venho estudando a palavra esperança. Até já apresentei na Casa Tombada, uma conversa sobre esperança como devir, já apresentei em outros momentos, então, esperança é algo que eu também tenho curiosidade. E nesse momento a gente tem aí tropeçado nela demais, né? A gente tem buscado esperança. Buscado esperança. Então, eu costumo contar essa história, que nós temos aí 3 aproximações possíveis, três aproximações da palavra esperança. Ou seja, ela pode nos levar para 3 lugares, respondendo aí a sua pergunta. 3 lugares. Um lugar que vem de uma tradição judaico-cristã, que é esperar algo bom, que é esta ideia que nós temos muito comum no nosso cotidiano, na nossa linguagem, né, do dia a dia, na nossa vida, assim, nós que temos uma influência aí dessa tradição judaico-cristã, então nós, cotidianamente, nós falamos, espero você, essa pessoa não tem mais esperança, ou seja, ela não espera algo bom, ou no caso de doentes terminais, esta pessoa não tem mais esperança de vida, né? Então, esta imagem da esperança como algo necessariamente bom, como esperar algo bom, é uma tradição que a gente herda, né? Tradição cristã, e que tem toda uma motivação e uma importância na nossa cultura, e nas culturas tradicionais que adotaram esse lugar, esse caminho aí, né? Porque, sem dúvida, nossa emocionalidade, nosso aparato psicológico, nós precisamos dessa ideia, né, de algo bom, de que algo bom virá, né? Se sucedendo a uma tragédia, a algo calamitoso, enfim, algo bom virá. Nós precisamos emocionalmente dessa ideia, então ela não deve ser descartada. Mas Paulo Freire, ele ajuda a gente a pensar um outro caminho, que é o caminho de esperançar, porque este esperar algo bom pode sugerir que a gente fique parado esperando esse acontecimento bom. Então, Paulo Freire e outros autores, autoras, nos ajudam a pensar o esperança como um verbo, como esperançar, no sentido de que já podemos construir aquilo bom que esperamos, né? Já podemos juntos construir.
Mas eu tenho trazido também um terceiro caminho, que é pensarmos numa outra tradição, não é? Uma tradição que une um pensamento grego antigo e um pensamento contemporâneo na filosofia. No pensamento grego antigo, eu destaco um filósofo que se chama Heráclito, que ele atribuía a radicais associados à palavra esperança uma outra imagem. E que no pensamento contemporâneo, por filósofos do devir, da imanência, como Guattari, Deleuze, Agamben, mesmo Foucault, né, aliam aí outra imagem à palavra esperança, que é a seguinte, e eu acho ela fértil para os nossos tempos, viu, Arthur? Eu acho bom da gente se agarrar nessa ideia também, que é a seguinte: esperança é colocar-se a caminho, colocar-se em caminho, colocar-se no caminho da vida. Ora, colocando-nos no caminho, se a gente fala, tá, estou no caminho, né? O Heráclito lembra, nós temos a possibilidade do imponderável, do surpreendente, de algo que não sabemos se é bom ou se é ruim. Pode surgir uma tempestade, pode surgir um monstro no caminho e nos devorar, ou ameaçar a nossa figura, a nossa saúde, né? Nosso corpo. Então, esse estar no caminho, eu gosto também dessa imagem, porque traz uma outra dica também para nós, uma outra perspectiva que é, se eu estou no caminho da vida, para este imponderável, sabendo que eu posso ser surpreendido por algo que não é necessariamente bom, tipo assim, uma pandemia, tipo assim, um vírus, um novo coronavírus, tipo assim, né? Eu preciso me fortalecer, me preparar para isso também, para o inesperado. Para o desconhecido, eu preciso me fortalecer. E como é que a gente se fortalece? Eu volto lá na coragem. Como é que a gente se fortalece no caminho, né? Nessa exposição nossa à vida? Eu penso que não tem outra saída que não a companhia. Senão a companhia daqueles que, juntamente conosco, protegem a vida. Não é qualquer companhia, viu? Não é qualquer companhia, não. É uma companhia muito especial, a companhia dos seres humanos éticos. Ou seja, aqueles que se preocupam em cuidar de si para cuidar do outro. Aqueles que se preocupam em cuidar e preservar a vida de todos. Então, esta companhia, eu entendo que nos fortalece, nos ajuda a ficar em pé nos ventos ruins. E nos ajuda a ter coragem para enfrentar o que é inesperado. Não sei se eu me aproximei, né? Sim. E aí reencontra as duas ideias, né? Da coragem, da esperança, com essa terceira que eu acho que você enfatizou, lidando com as duas palavras, que é o coletivo, né? Que é a companhia, que é esse fazer junto, e essa última visão de esperança que você traz, eu penso que ela se soma ao que você falou sobre Paulo Freire, né, o que Paulo Freire já dizia, né? Que essa ideia do Paulo Freire da gente construir o mundo, né, que a gente quer. Isso é um modo de estar nesse caminho, né? Fico pensando aqui.
se entender, porque esse momento de desestabilização, de crise, a gente vai se sentindo o padecedor disso tudo, não é? É apenas não... E essa visão, acho que é não apenas padecer, mas é um pouquinho que a gente já está construindo de algo que é outra coisa, porque isso está junto no momento de crise, de desestrutura. Né? São construções novas que se iniciam, então, penso eu que esse modo de lidar com o imponderável, sem se desequilibrar, né? Sendo como o bambu, que balança, mas não quebra, tomba, tosse, mas não quebra, essa flexibilidade é também voltar a se construir, é conseguir se ver nesse momento com protagonismo, como construtor do mundo que a gente acredita, da educação que a gente acredita, não é? Pensando até nesse momento de educação à distância, de educação online, isso também nos desestabiliza. Porém, é isso, nos ver como criadores. É isso que eu penso. O medo que esses momentos trazem, que pode levar a uma desesperança, o medo, ele pode ser um grande inimigo da criatividade. Porém, se a gente olhar isso como oposição, mas esse modo que você me traz esperança me faz pensar em criatividade e reconhecer que o próprio medo, às vezes, é o motor que impulsiona a criatividade também. Né? E não, enfim, pensando junto aqui contigo. Isso, e se você me permite, você falando, eu pensei, a gente também está tropeçando muito nessa ideia de o pós-pandemia, né? Então, o novo normal, como vai ser, e aí você toca nessa questão da educação propriamente, como vai ser, como não vai ser, todas essas incertezas. Eu acho que a gente sempre tem que ter esse critério diante de toda a nossa experiência, de toda a nossa trajetória, né, em companhia, em companhia, a gente tem que ter esse critério, né? Não teremos medo do que vai surgir, do que virá, porque nós, aí você trouxe a palavra criação, criatividade, por quê? Porque juntos, nesta companhia ética, nós nos fortaleceremos e teremos condição de perguntar: isso interessa? Isso interessa? Isso que é novo, que está vindo, interessa a um projeto de inclusão, a um projeto de superar a desigualdade, a um projeto de combater o racismo nesse país, a um projeto de apontar para o fim da desigualdade, de garantia de direitos. Interessam essas nossas perguntas. Então, nós teremos essas perguntas na nossa companhia, com nossos coletivos de encorajamento, com nossos coletivos que alimentam a nossa esperança, né? E aí, e nos perguntando, porque aquilo que não nos interessar, para dar conta dessas questões, que é a perspectiva ética, que é a perspectiva de uma cidade boa para todos, se a gente não tiver esta perspectiva, não nos interessa, não nos interessa, não nos interessa. Mas vamos combater o que não nos interessa. Fala, querido. Não, estão tendo vários comentários aqui, né? A Natália tem colocado alguns aqui na tela para todo mundo acompanhar. Ah, que bom, Tem um dos comentários que eu acho que tem muito a ver com esse caminho que a gente tomou agora, que é inclusive de um colega professor também do curso de pedagogia, que é o Vinícius Sanches Tiso. Se você me permitir, gostaria de ler um trecho do que o Vinícius Por favor. Acho que já apareceu aqui, mas só para, acho que complementa. Acho que a Natália pôs de novo. Então, pensando no contexto atual, me impressionam como jogam com a esperança. Os auxílios que não chegam, enquanto alguns são contemplados, por exemplo, é uma estratégia. E aí ele faz uma comparação aqui, que os nazistas também mantinham os judeus correndo de um lado para o outro, em busca de documentos, permissões. Então, como o objetivo é manter a esperança para evitar a revolta.
É preciso que uma parte receba o auxílio, não todos. E assim se conserva um apelo à esperança. Tem uma visão aqui crítica desse atual momento, né, do Vinícius. Você está vendo também na sua tela, Luísa? Eu acabei de ver agora, eu não estava conseguindo ler tudo, mas eu acho interessantíssimo quando ele traz essa questão. Olha, é preciso que uma parte receba, ou seja, e a esperança usada, né, naquele primeiro sentido de esperar o bom. Espere, fique esperando. Que é algo que já é, vamos dizer assim, comum, de um senso mais comum sobre como se fala de esperança. Né? Então, é com esse comum que se joga muito. Né? Exato. E é por isso que Paulo Freire e outros tantos educadores e educadoras sentiram a necessidade de transformar no verbo esperançar, quer dizer, agarrar-se construindo, criando já o que esperamos. Porém, eu penso que ir mais fundo e que ajuda nessa crítica, por quê? Porque aquela visão de esperar algo bom, aquele primeiro caminho, ele vamos dizer, ele é romântico, no sentido de trazer uma ilusão, né, como o Vinícius está apontando, de trazer uma ilusão e o risco de nos conformarmos na espera, né? Na espera, que não é este colocar-se no caminho e na luta, né? E também tem uma visão de que eu não vou me colocar na luta, porque a luta é o conflito, é guerra, em muitas situações, é difícil, não é? E é tenso, é duro, então é melhor eu ficar na espera, na ilusão, né? Romântica, de um final feliz, nesse sentido que eu digo que é romântico, porque é um final feliz, né? Mas, Vinícius, eu agradeço seu comentário e acho super importante a gente pensar, este é o valor da gente ver essas várias camadas da palavra esperança, né? A gente vê as várias camadas. Ora, se nós, como um coletivo, queremos alimentar as pessoas com esperança de uma cidade melhor, de construir uma cidade, uma sociedade melhor, um planeta melhor. Se nós queremos manter isso, né? Eu acho que nós não podemos nos agarrar nessa imagem que traz o Vinícius, numa ideia enganadora de que teremos um final feliz, mas ao contrário, como vamos nos unir, né? E para esperançar, no sentido de já criar, a palavra que você trouxe, criar a melhor condição. Ora, com a consciência de que podemos sofrer por isso, de que podemos enfrentar muitos reveses por isso, que teremos e temos já perdas pelo caminho, perdas, né? Mas a nossa esperança é estarmos juntos construindo essa outra cidade. Eu não sei se... Destacar aqui também um outro comentário, que eu acho que quando você fala nesse processo de, às vezes, romantizar algumas ideias, a Estela Ramos também comenta aqui, traz uma outra palavra, um outro afeto, talvez a mais romantizada de todas, mas que muitos autores também nos mostram, Paulo Freire mesmo nos mostra de uma outra forma, que é a ideia do próprio amor. Então, a Estela fala do oposto do medo, o amor como oposto do medo, seguir juntos amorosamente no caminho que pode ser percorrido por todos a exercer a esperança. Ver o quanto há de político nessa visão, não desse romantismo frágil, né? Dessa visão de amor. Acho interessante isso que a Estela traz.
E também quero compartilhar aqui uma pergunta, um comentário e uma pergunta da Adriana Friedman, que também está aqui com a gente. Que bom, Adriana! Muito bom ter todos aqui. Muitos que eu estou vendo aqui, não dá para falar de todo mundo, mas que bom todo mundo que está aqui, uma alegria imensa. A Adriana fala assim, momento complexo, com tantas emoções vindo à tona, todos à flor da pele, mas que oportunidade de nos imbuirmos de coragem e esperança em companhia e nos perguntarmos o que é essencial, o que verdadeiramente importa. Obrigada, Adriana. O que é este momento, né, em que estamos nessa travessia, né, o que verdadeiramente importa? Eu associo essa pergunta tão profunda ao que o Arthur já vinha dizendo sobre momento de criar, né, de nós também nos perguntarmos pelo nosso potencial criativo, né, para juntos, em companhia, como você destacou ali, em companhia, trazermos essa perspectiva ética. Essa outra moça, né, Arthur? Essa outra moça aí, a coragem, a esperança, a ética e a companhia, trazermos para essas nossas construções, ou seja, o que verdadeiramente importa. Eu penso que o que está ficando muito flagrante é a importância de enfrentarmos com toda a coragem e a verdade da nossa existência a questão da desigualdade. Quando a gente, né, pensa quem está padecendo mais, quem está tendo o maior número de vidas perdidas, não é? Quem está ficando para trás da educação, quem não está tendo acesso, né? E considerarmos isso uma tragédia, seriamente uma tragédia, não é? Nós podemos dizer que esse passo de seriamente considerar uma tragédia, de seriamente nos unirmos para combater isso, eu penso que na minha experiência, tem sido o maior alimento para a minha esperança, para eu estar no caminho. Nesse processo, eu me vi muito fortalecida pelos diversos coletivos que eu tenho a felicidade de buscar encorajamento, os diversos coletivos, felizmente não é um só, são vários, né? E com certeza nossos coletivos, né? Luta por educação, luta dentro da universidade, não é? Que também tão combalida, né? Tão atacada, tão ameaçada, sobretudo no último ano. Então, é aí, neste lugar, né, constatar, olha que parece um paradoxo, parece que uma coisa nega a outra, mas constatar a urgência das nossas lutas para a garantia de direitos a todos, para superar a desigualdade, acabar com a desigualdade, não é? Que eu talvez não veja no meu tempo de vida, porque já sou idosa, mas nós já estar em processo nessa luta é encorajador. É encorajador. Admitir o difícil, admitir que não é possível pessoas viverem do jeito que vivem no Brasil, em situações perversas, pessoas que não podem fazer o isolamento social quando ele é necessário. Não podem. Existem as que não querem, mas existem as que não podem. Sim. Então, admitir isso para mim, por mais duro que possa ser,
me encoraja, porque eu tenho os coletivos que enfrentam comigo essa luta. Tem bastante gente acompanhando a gente aqui, que ótimo, que alegria. É a minha primeira live, então, uma honra ser a primeira live da vida, assim, coordenando com a Luísa. Eu estou tentando acompanhar aqui muitos comentários, muitos, né, alguns vão aparecendo aqui, acho que ajuda a gente a pensar. Teve uma pergunta que até agora estava há pouco aqui na tela, eu quero retomar, já que é uma pergunta para a gente também dialogar. Não sei se a Luísa está conseguindo ver aqui, mas a Aurora trouxe Aurora Pulim trouxe uma dimensão Querida Aurora! desses medos, né, que a gente comentou, que é um medo de conflito. Um momento onde todo mundo está se sentindo fragilizado, mas ao mesmo tempo se vê situações de enfrentamento também. Eu entendo isso que a Aurora está falando. Né? É um enfrentamento, seja onde for, uma situação é no trabalho, né, é no bairro, mas quando surgem essas situações de enfrentamento, parece que há um medo maior hoje do conflito, que é às vezes paralisante. Então ela pergunta como lidar com esse medo específico, o medo do conflito que é paralisante. Acho que é uma pergunta. Aurora, que ótimo. Boa pergunta, Aurora, obrigada. A Aurora é uma parceira, uma companheira querida também. Faz parte dos grupos de encorajamento que eu tenho a sorte de contar, de ter. Aurora, querida, você sabe que eu tenho pensado e vivido, né? E vivido isso. Nós, durante essa pandemia, nós construímos tantos argumentos a partir da experiência de vida-morte, tantas evidências, né, do que sustenta a vida e do que leva à morte durante essa pandemia, que eu penso que o nosso conflito, né, o nosso conflito com poderosos que não querem garantir direitos, que desenvolvem necropolíticas, políticas de morte, né? Eu penso que os nossos argumentos estão enriquecidos para o nosso conflito. Os nossos argumentos estão enriquecidos. Quando, antes da pandemia, a gente falava, é preciso condições de moradia, não é? Condições dignas de moradia, não é? Isso está escancarado. Nossa argumentação agora em defesa de condições de moradia está escancarado. E aí a Aurora traz o medo também, o medo do conflito, ou seja, de tudo que precisamos enfrentar na contramão do que está estabelecido. Com o patrão, né? Com o patrão, com o governante, enfim, com qualquer ser autoritário que quer interditar nossa palavra, né? Então, o medo. Aurora, eu penso que o medo vale o mesmo raciocínio que para a coragem. Uhum. Né? Ou seja, nós nos encorajamos, nós diminuímos o tamanho do medo juntos. Uma pessoa só, né, não dá conta de superar esse medo. Esse medo está associado no processo de encorajamento. Né? Em companhia, eu também vou reduzindo o meu medo. Reduzindo o meu medo. Acho que o Juliano Cherno, meu querido Juliano, traz uma imagem aqui que acho que fala de esperança, de certa forma, reúne muitas das versões de esperança que a gente falou aqui. Ele não fala diretamente de esperança, mas ele fala de estar no caminho. Acho que é um olhar muito interessante para esse momento que a gente vive, que é um possível caminho de eliminação da miséria da face da Terra. Será que esse momento deixa explícito, né,
para todos, pensando no mundo mesmo, né, que a gente está vivendo isso junto com o mundo, nos faz nos ver como um mundo e talvez aponte caminho de eliminação da miséria da face da Terra. É muito bom pensar nessa direção, esse estar no caminho, né? Juliana, obrigado também por isso. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Respondendo também a Adriana Friedman, o que verdadeiramente importa é estar nesse caminho. E, Luísa, você comentou um pouco antes sobre a faculdade, né, a universidade, que também está sendo atacada nesse momento de várias formas, né, ou na sua autonomia intelectual, ou na sua condição financeira, de recursos, são várias formas, né, políticas, econômicas de ataque à universidade, talvez especialmente à universidade pública, e a própria ideia de ciência, não é? Acho que está em xeque também a própria noção de ciência. Então eu te pergunto assim, que encorajamentos a ciência ou a ideia de ciência também nos propicia hoje, já que estamos falando de dentro de universidades, né? Como fica a ciência e a coragem nesse contexto? Pois é. Aí o Antônio Cláudio, meu querido Antônio Cláudio, que bom que você está conosco. Ele diz, medo e ousadia faz parte do cotidiano do professor. Freire afirmava isso, É isso aí. Exato, eu acho que vem na hora de pensarmos junto essa questão que traz o essa questão, olhe, o ataque, né, à ciência e, portanto, a todos os institutos de pesquisa, que no caso do Brasil são predominantemente situados nas universidades, nas federais, nas estaduais, né, ou municipais, até temos casos, e esse ataque, né, ironicamente, mas ironicamente para quem está lendo de fora, mas na sua natureza, só podíamos esperar isso. Os nossos institutos de pesquisa e as universidades estão dando um show no enfrentamento ao coronavírus. Estão dando um show. Todos os dias, e a ciência como um todo. Eu tenho me encorajado e eu tenho me animado e construído a minha esperança, o meu esperançar, nesse esperançar que está presente se a gente acompanha a divulgação da ciência, o que a ciência tem feito, e no Brasil, precariamente, em condições precárias, não é? E desmoralizadas por parte da população, por parte. Um exemplo é já essa semana os respiradores da USP. Os respiradores da USP, não é? Que maravilha! Eu acho que a gente tem que fazer essa ousadia, esse medo que Paulo Freire se refere, que o Antônio Cláudio trouxe, esse medo, o medo da repressão, o medo de ser silenciado, o medo de termos destruídos os nossos projetos ali, que a gente luta diariamente para construir, né? O medo de não darmos conta da nossa responsabilidade, que é ampliarmos e garantirmos o direito ao conhecimento por parte de toda a população. Este medo nos acompanha, de não conseguirmos garantir também o nosso compromisso ético. Quando nós brigamos porque nos cortam verba, quando nós brigamos porque nos cortam recursos ou nos impedem de dizer isto ou aquilo, ou nos censuram, nós brigamos porque nós temos medo de não podermos garantir o nosso compromisso ético. Não é porque temos medo de perder o nosso empreguinho, como alguns veículos divulgam.
Não é porque temos medo de sair de uma condição boa, profissional, cômoda. Não. Nós brigamos, o nosso medo, eu achei ótimo que o Antônio Cláudio associou o medo e a ousadia. O nosso medo é o medo de não darmos conta do nosso compromisso ético e perdermos pessoas pelo caminho aquele que o Juliano trouxe, o caminho de banir a miséria da face da terra. Então, nós, sim, medo, ousadia, né? Os respiradores, a vacina do Butantan, não é? A vacina do Butantan, o Butantan tão fragilizado, tão forte, não é? Na sua criação, na sua experiência, na sua história. Então, nós temos aí a Fiocruz, que está se destacando tanto, né? As universidades mineiras, a Federal de Minas Gerais, as estaduais, nós aqui, numa universidade mineira, estadual, que bom. Então, veja, na contramão, né, de tanto desprezo, nós seguimos afirmando o conhecimento. E eu tenho feito isso, eu tenho feito uma cruzada, quando as pessoas chegam muito desanimadas, sem otimismo, eu falo, olha o que está acontecendo, é um tempo recorde essa vacina, é um tempo recorde os remédios, é um tempo recorde isto, olha isso, olha. Eu fico chamando a atenção, né, para a importância do conhecimento, a importância do conhecimento. O conhecimento é um lugar de encorajamento e de esperançar permanente. Desculpe, Arthur, eu me inflamo quando tem que falar. Eu acho tome à vontade, né, que a gente está adorando. Eu queria só não perder, se eu não me engano, o Antônio Cláudio, que fez esse comentário, é professor da Universidade Federal de Uberlândia, não é isso? Então, que prazer, que honra ter você aqui também, colega aqui do Triângulo Mineiro, de uma universidade aqui, né, parceira também, que acho que pode ser cada vez mais parceira da UENG Tuiutaba. Que bom ter você aqui, Antônio Cláudio. Vamos conversar mais. E estou com duas perguntas aqui, Luísa. Posso? Antes da pergunta, posso falar? Claro, por favor. Eu estou bem emocionada com isso. O Antônio Cláudio, ele foi um estudante, pesquisador, que eu tive a honra de tê-lo como meu primeiro projeto de iniciação científica financiado pelo CNPq, há muitos anos atrás. Então, é um orgulho que ele seja um professor pesquisador da Universidade Federal de Uberlândia. Que bom. Vamos nos conhecer e conversar mais. Estão chegando mais perguntas aqui. Deixa eu falar, senão a gente vai acumular perguntas. Bom, primeiro, do Juliano Tcherno, ele traz a seguinte pergunta, Luísa. Como você compreende a eliminação da desigualdade no cotidiano, sobretudo em pessoas de uma classe média branca que se compreende impotente, entre aspas aqui, se compreende impotente diante da realidade? Está na tela aí também a pergunta do Juliano. E tem mais duas depois. Que se compreende impotente, não é? Puxa, como você compreende a eliminação da desigualdade no cotidiano? A eliminação da desigualdade no cotidiano? Ora, Juliana, não sei se eu entendi a pergunta, mas ela me inspirou a pensar o seguinte, o Arthur também vai me ajudar aí. Ela me inspirou a pensar o seguinte. Com as pessoas que temos, com as pessoas que no presente constituem nossas cidades, não é? Que em conflito lutamos contra a desigualdade. Então, essas pessoas, elas são pessoas da classe média branca, que se compreende impotente,
Se algumas dessas pessoas quiserem conversar, tá bom, né? A gente vai trocando uma ideia. Eu sou branca, classe média. Eu não sei nem se eu sou classe média, nem sei que classe eu sou, assim, mas acho que sou, né? Classe média, branca, né? Só que eu não me compreendo impotente, então acho que essa é a diferença. Mas, ora, as pessoas que se compreendem impotente, o que nós temos visto é que elas estão afastadas dessas companhias que podem mostrar a potência delas, que podem ajudar no encorajamento. Então, eu compreendo que o discurso de impotência dos privilegiados, isso que quero dizer. Olha, o discurso de impotência dos privilegiados, agora acho que ficou até melhor para o discurso, mas seguindo no que eu vinha dizendo. As pessoas se sentem, quero primeiro falar isso, as pessoas se sentem impotentes quando elas estão sozinhas ou em coletivos que silenciam sua potência. Pronto. Né? Bom, então as pessoas que se sentem impotentes. Mas aí você está dizendo o discurso de impotência dos privilegiados. Ora, é preciso fazer uma pergunta corajosa. O reconhecimento da minha potência é para manter meu privilégio ou para garantir direitos a todos? Então, cabe uma investigação, o discurso de impotência dos privilegiados. Esse discurso, né, ele é um discurso que, meio de vida, quer dizer, que preserva privilégios. Essa declaração de impotência é para preservar privilégios? Então, a gente briga com essa gente. A gente briga com isso. A gente identifica e briga, viu, Juliana? Como nós temos feito. Ou não, ou eu me declaro impotente, né? E nós temos identificado isso, e nós temos proposto coletivos. A Casa Tombada tem sido, a Unesp, aqui agora a universidade também, imagino que o Iraçu está chegando, que vocês, não é, devem ter aí vários esforços para estarem juntos, formando equipes, não é? Então, quando nós identificamos que esta impotência declarada está pedindo socorro, acolhe-se, né? E temos vários exemplos disso. Quando identificamos que é para preservar um discurso para preservar privilégios, brigamos. Não sei se respondi, Juliano. Essa pergunta que comentário do Juliano, que, aliás, que honra ter você aqui também, Juliano. Juliano, né, parceiro, um dos gestores da Casa Tombada, um espaço incrível, né, em São Paulo, como a Lu falou, também um espaço de fortalecimento das coletividades. E esse comentário seu, Juliano, me fez lembrar de uma coisa que você mesmo me ensinou recentemente, numa aula, numa conversa, que, assim, esse privilégio, né, quando a gente pensa nesses privilégios, claro, eles estão diretamente ligados com uma questão econômica, financeira, com poder aquisitivo. E você, numa de nossas aulas, na Casa Tombada, você comentou assim, de pensarmos muito nessa dimensão do econômico, que nem sempre ela é falada, e de pensarmos na atuação individual, pessoal, em como cada um está lidando com o seu dinheiro nesse momento. Né? Quem está tendo o privilégio de estar com um mínimo de tranquilidade, de salários mensais, porque a gente sabe que tem pessoas completamente desestruturadas. E você mesmo falou assim, né, de que a gente, quem está nessa situação, né, de ao menos ter um salário fixo, de pensar como
pode ajudar e pode ser um distribuidor disso. Então, quem você ajuda cada mês? Porque tem, e aí me faz pensar, né, tantas campanhas de apoio às comunidades indígenas que estão crescendo, a comunidades quilombolas, ou, né, os trabalhos dentro das cidades, nas situações onde estão, né, pessoas em maior carência. Então, é isso que Juliano mesmo falou recentemente. Para onde está indo o seu dinheiro mensal? É o momento que está economizando porque não está saindo de casa, vai ficar tudo guardado? Então, acho que me faz muito lembrar esse seu comentário, Gil, que você diz, que eu acho aí fantástico esse pensamento para cada um olhar, né? Porque tem campanhas que é R$ 20 que você doa, de muitas pessoas está fazendo diferença. Quem pode doa 2.000, quem pode doa 10, não é? Então, eu penso que é fundamental pensar nisso, nessa ação, e que você mesmo nos ensinou. Bem, deixa eu trazer mais uma pergunta então, Lu, que já estão chegando mais e mais aqui. Da Silvana Lapietra. O atual momento exige outras formas de fazer resistência. O compromisso ético daquilo que deve ser bom para todos exige coragem e esperança. Como buscar outras formas de esperançar? Que linguagens podemos usar para alargar esse processo? Precisamos construir novas formas de resistir? Complexo, Silvana. Muito bom. Silvana, querida, Silvana, também parceira de encorajamento, parceira de conflitos, de enfrentar conflitos, né? de esperança, enfim. Silvana, obrigada pela pergunta. Essa questão que traz a Silvana, ela tem nos perseguido aí, ela tem nos provocado, cutucado, né? Tirado o sono, desde 2017, 2018, 2019, quando nós vemos uma disputa de narrativas, essa frase já virou senso comum, já virou chavão, né? Disputa de narrativas, discursos do ódio e etc. Né? Então, quando ela traz assim, buscar outras formas de expressar, que linguagens, ela está tocando diretamente nessa preocupação, né? Como dialogar, né? E que tem a ver com o que trouxe a Aurora, com o que trouxe Juliano, enfim, como dialogar, como conversar, como criar trilhas de conversa, né? Trilhas de conversa, que recupere, então, a consciência sobre o valor da ciência, a consciência sobre o valor das lutas coletivas, né, por uma cidade melhor, enfim, né, os coletivos e lutas aí dos trabalhadores em geral, enfim, vidas negras importam, e assim vai, né, tantos movimentos, né, como espalhar, né? Quando a gente fala assim, criar trilhas de conversa, quando Silvana pergunta que linguagens, né? Ela está perguntando como, por uma experiência de linguagem, uma experiência de conversar, uma experiência de estar junto, ampliando consciência. É isso que eu vejo na pergunta da Silvana, né? Então, isso tem sido aí nossa busca, né? Né? Como rompermos um discurso do ódio, como furarmos a bolha de um discurso do ódio, né? E é aí que eu tenho dito que, com a pandemia, a desigualdade se escancarou de tal forma que a nossa experiência e a nossa narração, a nossa narrativa sobre a experiência se enriqueceu. Se enriqueceu. Não é? Porque nós temos agora, com certeza,
imagens poderosas, né, para fazer a defesa da ciência, para fazer a defesa de uma igualdade de direitos para todos, de uma cidade decente, onde se possa morar decentemente, onde as pessoas possam se isolar em suas casas, né, se isolar. É disso que estamos falando, com esta aberração de urbanidade que temos construído no Brasil. As pessoas as pessoas não podem ter na sua casa um refúgio de proteção quando algo externo ameaça. Olha que absurdo, né? Porque não tem casa. Porque não tem casa. Então, Silvana, é isso que tem nos atormentado. Como entrar nesta conversa, né? Para ampliar consciências, e aí não tem outro jeito, né, minha querida? Não tem outro jeito, né? É estudar, ficar junto, buscar, ampliar e não negar a palavra. Não negar ouvir a palavra, né? Porque nós, ouvindo, nós aprenderemos outras formas de conversar, com certeza. Difícil. Difícil, né? Está muito interessante todos os comentários, perguntas. Obrigado, gente, por participar. Essa é a ideia, prosa, né? Prosa de educadores. Então, tem mais duas perguntas aqui que tratam também da questão de desigualdade. Então, eu vou ler as duas, Lu, e a gente vê se, né, comentar algo mais, tá? Então, uma da Aurora Pulim e outra da Luci Castor de Abreu. Então, o movimento da insatisfação, se não me satisfaço com a desigualdade, como ampliar parceiros que se encontram nessa visão, sem necessariamente ser fascistoide? E a outra, qual relação a gente pode estabelecer entre poder e desigualdade para ousar combatê-la? Acho que eu começo por essa aí, da Luci, entre poder e desigualdade, né? Que relação podemos estabelecer entre poder e desigualdade para ousar combatê-lo? Luci, a experiência humana, né? A experiência humana, nossa ocupação do planeta, né? Ela se dá por disputas, né? Por disputas, né? Ou seja, os poderes, como lembra Foucault, o poder está em toda parte. O poder, ele não está somente no Palácio do Planalto. O poder não está centralizado ali no Palácio do Governo aí dos estados, né? O poder, ele também não está só centralizado no diretor de escola, na diretora. Ele não está centralizado no meu patrão, no meu chefe de departamento. O poder, ele está em toda parte, né? E nós temos aí o que nós chamamos, em termos do poder constituído brasileiro, a gente chama de não república, porque é um poder que se exerce, é um poder que o poder do Estado deveria ser público e não é um poder privado. O Estado brasileiro, ele se realiza ele se viabiliza por uma disputa de poderes privados, defendendo interesses privados, né? Por isso que a gente diz que o nosso Estado é privado, não é um Estado público, porque um Estado público, com certeza, estaria cuidando do público, né? Estaria combatendo a desigualdade, e não criando políticas que ampliam a desigualdade. Então, poder e desigualdade, a gente pode, numa relação bem rápida, assim, bem rapidamente, a gente pode dizer que a desigualdade se mantém
por meio de estruturas de poder, né, que impõem, né, situações de privilégio de alguns sobre os muitos outros. Então, é preciso poder para isso. É preciso poder para tornar o outro um objeto. É preciso poder para tornar o outro, é preciso ver-se como poderoso e agir como poderoso para silenciar o outro. Então, o poder, assim estabelecido nesta ótica de privilégios de alguns, mantém, perpetua a desigualdade. Porém, como o poder está em toda parte, nós, vítimas da desigualdade e contra a desigualdade, nós disputamos poder. Disputamos poder. Né? E aí cada cultura, cada sociedade tem o seu modo, né, de criar aí relações de poder, relações de poder com uma finalidade, com outra finalidade, enfim. Então, Lucy, discutir desigualdade é discutir poder, sim. Você tem toda a razão, há uma relação, porque a desigualdade ela é mantida por meio de relações de poder de alguns sobre os outros. Alguns que querem manter privilégios. Não é? Para usar combater, é briga de foice mesmo, é a nossa luta coletiva, ninguém é o herói que abre assim o peito e está super bem, e vai voando contra um, não é? Luta coletiva, dia após dia. Que mais? A outra, quem que acrescentava, Arthur? A outra era da Aurora. O movimento nasce da insatisfação. Então, se não me satisfaço com desigualdade, como ampliar parceiros que se encontram nessa visão? Então, essa é sem serem fascistoides, que se encontram nessa visão. Ah, na visão da desigualdade, talvez. Ah, certo. Ou seja, como eu vou falar com meu parente que vota, né, na coisa? Será que é isso que a Aurora quis dizer? Como eu vou falar com meu vizinho, com meu colega de trabalho, né? Como eu falar com minha prima, né? Com meu primo. Talvez seja isso, né? Que não são fascistoides, mas estão ali com discursos e práticas, né? Que perpetuam a desigualdade, né? Como falar? O movimento não nasce da insatisfação, sim, o movimento, sem dúvida, todo movimento em prol, né, seja para que lado for, o movimento, nós nos unimos e caminhamos em prol daquilo que queremos ver diferente, do que é diferente daquilo que vivemos e não está nos satisfazendo, sem dúvida. Agora, tem a ver com a pergunta da Silvana, como dialogar. Tem tudo a ver com a pergunta da Silvana. Que linguagens precisamos, né, para entrar nesta prosa, nesta conversa difícil, né, com quem valoriza ainda certas, e são muitos, né, valorizam ou não conseguem fazer a relação entre algumas defesas e algumas experiências, né, políticas e a desigualdade. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, algumas pessoas com boa intenção, pessoas que são generosas, não é? Elas entendem que o Estado, né, enquanto aparato de Estado, deva ser reduzido, porque ele é muito caro para todos nós. Então, a política do Estado mínimo,
né? E privatizar serviços para que os serviços funcionem bem, né? Privatizar serviços. Então, conversar com essas pessoas que acreditam nisso, né? Mostrando que o Estado precisa se fortalecer e que não é porque um serviço é prestado pelo Estado que ele é ruim, não é? É nesse sentido também que eu digo que a pandemia mostrou com toda claridade, né, a importância de um Estado forte que possa socorrer as pessoas em momentos catastróficos, de um Estado organizado para socorrer, né? E, aliás, devia ter feito mais, pagar as pessoas para ficarem em casa. Pagar. Um salário mínimo, 2, que seja, para ficar em casa, né? Para as pessoas não terem que sair para trabalhar, como estão sendo obrigadas. Então, é isso. Nós precisamos estudar, construir nossos argumentos, lendo a realidade. Lendo a realidade. Né? Lendo a realidade. É difícil, mas estamos nessa. Temos aqui 2 longos comentários com perguntas, que eu acho que podem ser os últimos, talvez, que a gente já está... Né, daqui a pouco chega no nosso tempo que a gente programou aí, da live, até mais ou menos 8h30. Então, eu vou ler, um comentário com pergunta da querida Edith, Derdic, que bom você aqui, Edith, com a gente. A Edith, querida! E também um da Rafaela Costa, depois. Vamos ler, então, esse da Edith, que eu mandou antes. Estamos vivendo uma crise de representação, de valores, de ética, de crenças, de ideologias, e as palavras andam inflamadas, intoxicadas, inflacionadas e esvaziadas, ancoradas, implodindo cortinas de fumaça que nos impede a ver e a respirar, nos impede de escutar todas as diferenças. Será que conseguiremos reinventar, a tempo do céu não cair de vez, outro paradigma, uma outra língua capaz de alargar um horizonte que ainda desconhecemos, pois neste jogo as cartas estão marcadas? Altamente inspirador e provocador. Edith, querida, obrigada pela presença. Ora, também é uma questão que a gente tem recebido muito, que a gente tem conversado muito, que a gente tem feito, né, que temos feito a nós mesmos, né? Então, sim, Edith, eu respondo. A pergunta, ela está assim na minha frente, na frente do meu rosto, assim parece? Não, ou só eu que estou vendo assim? Não sei. A parte da pergunta está assim. Tá bom. Então, eu vou mudar um pouco a posição aqui. Edith, eu respondo sim. Sim, sim, sim. Será que conseguiremos reinventar o tempo? Sim. Sim. Reinventar e criar outro, novo, que nós não temos a menor ideia de como será, mas sim. Sim. Porque a vida, ela é maior do que qualquer dúvida que nós possamos ter. E por que também? Porque nós, as nossas companhias, já estamos inventando. Já estamos. Então, seremos sim capazes, porque já estamos. Não porque um dia, não porque um dia, já estamos inventando, né? Já estamos inventando. Você, sobretudo, Edith, que é uma inventora de experiência e de novos paradigmas de conhecimento, é uma inventora, né? Então, uma artista. Então, sim, nós já estamos inventando.
E tem a outra comentário, a pergunta que eu falei, que é da Rafaela Costa. Eu queria antes comentar aqui que bom ver a presença de colegas do Instituto de Artes da Unesp também. Carol Platero Martinelli está aí fazendo alguns comentários, que agora também apareceu aqui. Que bom, que bom. Gente de muitos lugares, das fábricas de cultura de São Paulo também. Lourdes Silva está aqui. Muito bom, gente, que bom ver todo mundo aqui. Não vai dar para falar todos, mas é uma alegria cada um que eu vejo aqui. E a Rafaela, então, comenta e pergunta para a gente. Olá, curso Pedagogia. Em um sistema banal, no qual os privilégios estão escancarados e a desigualdade se faz presente em diversos fatores e dimensões, como podemos olhar para a educação das pessoas desfavorecidas, bem como lidar com os abusos físicos e psíquicos, seja qual for, que algumas crianças estão sofrendo nesse momento de pandemia. Para além disso, a exclusão digital de muitos alunos da educação. Eu complemento aqui, então, Lu, a pergunta da Rafaela, com uma pergunta que a gente já tinha imaginado aqui, né, para a nossa roda, que é justamente nessa direção que acho que a Rafaela aponta, de trazer tudo isso que a gente está falando de volta para o contexto da escola, né, e olhar ali e pensar como dar conta, né, de cumprir currículos escolares se tantos alunos ficaram excluídos da escola. Rafaela, que bom. Outra pergunta importante e que está aí tirando o sono dos educadores nesse país, né? Dos educadores sérios, né? Que é a maioria, se não todos, que está preocupado com a exclusão que foi intensificada durante a pandemia, né? Então, Rafaela, é assim, não tem outra saída. A gente sabe que prejuízos tivemos, prejuízos em termos da vida de alguns, da grande maioria de se formar, de terminar aquele ciclo, né? Prejuízos no sentido de qualificar sua trajetória para arrumar um emprego melhor, né? Para arrumar um emprego, um trabalho, né? A gente pode dizer isso aí nesse sentido, na disputa aí, né? Num mercado horroroso, né? Que exclui, né? Num país de meritocracia, enfim, sem oferecer a menor condição para que as pessoas tenham os seus méritos, sem oferecer condição, as pessoas têm os seus méritos, a despeito de, né? Por isso que não poderíamos ter. Então, perdemos, está tudo errado, né? Esse é o nosso panorama horroroso, 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 horroroso. Eu digo que em termos de experiência, conhecimento, pensamento, nada foi perdido. Nada foi perdido. Nós temos perda, sim, em termos da informação curricular. Nós temos perda, sim, de uma instrução procedimental de uma técnica, o que é grave para muitos profissionais. Para muitos profissionais é grave. Então, isso nós temos essa perda. Não tem outro jeito de superar perdas, em primeiro lugar, sem admitir. É preciso admitir. É preciso ter coragem e falar assim, puxa, olha tudo que a gente perdeu. Precisa admitir. Olha o que perdemos juntos. Nós estamos já com dados sobre os milhões de reais que o país perde por conta de não favorecer que os jovens terminem o ensino médio. Saiu essa semana passada, saíram esses dados. O Brasil perde muito mais em termos de riqueza
por não manter os seus jovens na escola, porque não paga uma bolsa para o menino pobre ficar lá estudando, porque o menino pobre tem que sair para trabalhar. Então, porque não faz isso, o Brasil perde muito mais do que se fizesse isso. Temos esse dado, ó que belo argumento. Ó, esse dado é importantíssimo, né? Então, veja, não tem, Rafaela, não tem outras saídas. Primeiro, admitir. Segundo, de novo volta a conversa do encorajamento, da esperança, do coletivo, do estar junto, que é, juntos, nós temos que achar, admitir, perdeu aqui, repõe aqui. Agora, o que você está falando também sobre o currículo, vem o seguinte, vem a relação de poder que trouxe a Lucy. O currículo é assim, eu tenho que cumprir o currículo, eu tenho que cumprir o currículo. Como vou cumprir o currículo? É uma questão de poder, porque os educadores terão que se fortalecer politicamente para dizer, não, aqui nós vamos chegar na página 4. E é isso que tem que ser avaliado, e a partir da 4 nós vamos ensinar a 5 e a 6. Isto é uma luta política de enfrentamento das autoridades internas a cada rede. Então, os educadores vão precisar de muito encorajamento, conquistado coletivamente em companhia ética, para poderem fazer sondagens, fazer avaliações, diagnósticos, dentro dos seus valores e projeto pedagógico, verificar o que aprendeu, o que não aprendeu, e a partir disso falar, stop aí, cobrança, que eu vou ensinar o que no tempo que for preciso. Mas isso é uma luta. Então, o como é isso? O como é, não temos paz, temos luta. A Eleni, parabéns. Tem uma pergunta aqui que acho que é uma ótima pergunta, e a gente já encaminhando, né, para uma finalização, que a Érica Corrêa pergunta: há indicações de livros para continuarmos essas reflexões no pós-live? Ótima pergunta, Érica. Que simpática pergunta. Que simpática pergunta, né? Professor adora quando alguém pergunta de livro. Perguntar de livro é muito bom. Temos muitas. A Érica, você conhece, Arthur? Não. Mas nós podemos publicar no Face, nos nossos Faces, referências, né? Sim. Podemos publicar no nosso Face referências. Comentários, né, aqui sobre a live. Isso, podemos, então, nós podemos fazer isso, viu, Érica? Agradeço, então. A gente, no pós-live, a gente faz isso, a gente publica, podemos compartilhar o que tem alimentado, o que a gente tem estudado, né? Os autores que aí têm nos ajudado. A Érica fez um comentário aqui, ó. Teria aula com a Luísa sábado. Querida Érica. Então tá bom, é a Érica, minha querida, do livro para a infância. Que bom, então nós faremos isso. Lu, mas foi boa a pergunta dela, porque nós podemos compartilhar nos nossos Faces alguns títulos que a gente tem estudado, né? Luísa, que ótimo. Eu mesmo vou rever esse vídeo depois, porque eu fico ouvindo você, lendo aqui, tentando, que eu estou vendo aqui tantas coisas que eu mesmo não me consigo captar tanto. Que bom demais te ouvir. Eu quero fazer uma última assim, pergunta geral,
que acho que seguindo nisso que você já começou a falar, sobre o contexto da escola, sobre a relação dos professores com coordenadores, com o poder público, né, algo mais que a gente pode ter de reflexão nesse sentido, né, o que os educadores podem, devem exigir dos poderes públicos hoje, como os diretores, coordenadores se veem nisso tudo, né, essa parceria, esse jogo de parceria, né, de coordenadores, professores, enfim, sobre esse contexto, se você teria algo mais a dizer para a gente. Ô, Arthur, obrigada, viu? Porque acho que é super importante a gente pensar também junto isso, né? Sim. Para esse fortalecimento que eu citei antes, né? Para enfrentar aí as relações de poder em cada rede de ensino, em cada cidade, em cada estado, enfim, no Brasil como um todo, né? Esse enfrentamento, ele precisa que a equipe de gestão, que em geral, ela é composta por um trio que é coordenador pedagógico, diretora de escola e supervisores das redes de ensino, é um trio de gestão, né? Esse trio, ele tem que também estar fortalecidos com as suas companhias, né? Seja seus formadores, seja os sindicatos, seja seus coletivos aí de reflexão, enfim, esse trio, ele tem que estar fortalecido também, porque ele tem o compromisso ético profissional de garantir, né, que a sua equipe de professores estejam em conversa, em reflexão de fortalecimento, para poder enfrentar juntos, né, os desmandos aí de cada imposição, de cada exigência descabida. Mas pensando também em incluir na jogada os sistemas públicos, então, os secretários de município, de educação, de municipal ou estadual, enfim, os secretários e suas equipes todas, né, de órgãos centrais que sustentam as redes de ensino, eu diria que é um momento ideal, um momento urgente de revisitarmos e analisarmos todos os dispositivos de controle, todo o aparato chamado burocrático, os dispositivos de controle, para que eles sejam revistos. Aí entra também um pouco a pergunta da Edith sobre novos paradigmas, rever isso. Por quê? Para que aconteça um fluxo de informação tão grande, intenso e rápido, porque as escolas precisarão de soluções rápidas, de ideias de acolhimento rápido, né? Então, momento de revisitarmos os dispositivos de controle para garantirmos transparência de informações, fluxo, não é? Porque isto também fortalece as bases, fortalece professores, né? E de entendimento e avaliações permanentes. Então, a gente tem que agilizar, por isso que eu gosto de trazer para a conversa os responsáveis gestores centrais aí, né, que são os secretários, e suas equipes nos órgãos centrais, para agilizar, para não ficar cobrando uma planilhinha, pentelha, entende? Enquanto eu estou acudindo os meninos que perderam pai, avó, mãe. Deu uma falhada, voltou agora. Deu uma falha? Eu digo, todos, convido os responsáveis por órgãos centrais, secretários, não é? Eu convido a reverem os dispositivos de controle para não cobrarem uma planilha que não é tão importante assim para o sistema na hora de acolher as crianças que perderam familiares, os professores que perderam colegas ou que perderam familiares. Então, nós vamos ter que dar conta do luto e da aproximação para o conhecimento, para garantir o conhecimento.
Sim. Todos, hein? Do secretário até. É isso, juntos. E eu queria só comentar aqui, eu estou vendo mais presença de pessoas aqui, que honra a Clarissa Suzuki, que está aqui também, acompanhando a gente, parceira aí de militâncias pelas questões indígenas, afro-brasileiras dentro das universidades, professora do curso na Casa Tombada. Que bom você aqui, Clarissa. Luciana Rios, de colega também da Universidade da UESP, Instituto de Artes. Clarissa, inclusive, muitas lives terão aqui, espero que você esteja comigo em alguma. Que bom, já estarei por aqui. E, Lu, obrigado demais, demais. Né? Eu ficaria aqui a noite toda te ouvindo, mas acho que a gente tem um tempo, né, dessa live. Foi proveitoso demais, acho que a gente conseguiu ir além do que a gente tinha imaginado. Não é? Participação incrível das pessoas, obrigado a todos que estiveram aqui com a gente, participando, comentando, ou quietinho ouvindo também. E aí, muito obrigado mesmo. Quero agradecer de novo à Universidade Estadual de Minas Gerais, o campus de Tuiutaba, do qual eu faço parte agora com muita alegria, né, a todos os colegas do curso de Pedagogia, especialmente. Eu vi o Vinícius falou aqui, não sei se mais alguém estava, mas vamos aí nos fortalecermos para construir juntos esse curso. Espero que alguns alunos do curso estiveram aqui também, acredito que sim. E queria dizer que essa prosa de educadores, então, a ideia é que a gente tenha muito mais prosas. Não tenho ainda um calendário montado, mas a intenção de que pelo menos uma por mês a gente tenha algum convidado para dialogar, né? Acho que todos os professores e estudantes da universidade, a partir do dia 27, retomamos as aulas de modo remoto, então vai estar todo mundo numa atividade muito intensa, né, online, de aulas, de atividades, de tarefas, então penso que nem teria por que ter muito mais do que uma por mês desses encontros da prosa de educadores, mas a ideia é que ele continue, para a gente expandir para vários temas. Como eu comentei, aqui já tem presentes pessoas militantes das questões indígenas, afro-brasileiras na educação, que é uma questão com que eu também estou muito envolvido e que teremos lives também para focar mais nesse ponto. Letícia Paiaiá, uma indígena presente aqui com a gente também, parente, que bom a sua presença. Agora tem um comentário dela aí, que a Natália pôs na tela. Enfim, obrigado a todos, e Luísa, especialmente a você, muito obrigado. Se você tiver algo mais para dizer, senão é isso, infinita gratidão e que a gente se encontre sempre, sempre, sempre muitas mais vezes. Eu quero agradecer e quero parabenizar de novo, parabenizar a Universidade Estadual de Minas, campus de Tuiutaba, e você, professor, muito obrigada. Sigamos na prosa. E obrigada a todos que chegaram perto da gente nessa noite. Sigamos na conversa. Obrigada. Obrigado.